No dia 12 de março de 1997, o piloto comercial Juan Reyes estava a bordo de um Boeing 757-200 voando pela Air Europa, no voo 118 que havia partido de Nova York, nos Estados Unidos, com destino a Madrid, na Espanha. Por volta das 4h14 da madrugada, o avião sobrevoava o Oceano Atlântico a cerca de 92 quilômetros de distância da cidade de Vigo, na Espanha. O avião estava em altitude de cruzeiro, cerca de 11.800 metros, quando o copiloto avisou Juan sobre um enorme objeto pairando sob a água logo abaixo deles. A nave era em formato de disco, com duas luzes bem fortes no centro que iluminavam tudo ao redor com sua luz branca. Os pilotos ainda notaram uma espécie de nuvem em torno do objeto. O tamanho da nave também impressionava, pois a nave lembrava muito a ilha Gran Canária vista do avião em altitude de cruzeiro. Para quem não sabe, a ilha Gran Canária é uma ilha pertencente à Espanha localizada no Oceano Atlântico, próximo ao Marrocos, na África. A ilha Gran Canária tem uma superfície de 1.560 km², o que dá cerca de 40 km de lado. O objeto também não aparecia no radar. Mesmo assim, os pilotos entraram em contato com o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Madrid para tentar encontrar uma explicação razoável para o que estavam vendo. A resposta foi de que não haviam operações marítimas no local e eles não sabiam dizer o que era o objeto. Então, neste caso, descartava-se a possibilidade de ser um navio ou algo do tipo, apesar de que, devido ao tamanho e formato, ficava óbvio de que não poderia ser uma embarcação. Para poder confirmar então o avistamento, Juan se comunica com o voo Iberia 6010, um avião DC-10 que viajava de Montreal para Madrid e havia passado pelo mesmo lugar 10 minutos antes. O piloto do DC-10 informa que também viu o objeto e confirma todas as informações passadas pela tripulação do voo 118. Juan fez um relatório detalhado do avistamento, mas nunca recebeu nenhuma resposta para isso. Aparentemente, o relatório foi apenas arquivado. Juan era um piloto com mais de 40 anos de experiência e mais de 26 mil horas de voo, portanto seu relato tinha muita credibilidade. Neste caso, temos um avistamento de um OVNI gigantesco. Para se ter noção, a população da ilha Gran Canária, em 2005, era de pouco mais de 800 mil habitantes. O objeto também não possuía nenhuma característica de algo humano conhecido, então podemos supor que provavelmente era uma nave extraterrestre. Nave esta que deveria servir provavelmente como nave-mãe, devido ao seu tamanho colossal. OVNIs com este tamanho são geralmente raros de serem relatados, ainda mais um objeto com o formato discoidal, tendo em vista que naves alienígenas gigantescas normalmente assumem um formato de charuto triangular ou em V. O objeto talvez estivesse inclusive dentro do oceano, e ainda podemos imaginar que fosse uma base alienígena subaquática, pois é razoável se imaginar que uma base alienígena nas profundezas do oceano seria algo móvel, pois construir algo assim do zero seria muito mais difícil de esconder. Supondo que este objeto fosse uma base, então seria muito mais fácil de retirar do local caso fosse necessário. O caso ainda é reforçado pelo avistamento não somente do piloto, mas também do seu copiloto e da tripulação de um outro avião que passou pela área minutos antes. Outro detalhe que intriga é porque as autoridades simplesmente, ao que tudo indica, não derem atenção a este fato. É estranho que um objeto gigantesco simplesmente surja no oceano, relativamente próximo de um país, e este país não vá checar do que se tratava. Obviamente, esta atitude, perante o relato do piloto, deixa suspeitas de que talvez sabiam do que se tratava, ou se foram até o local averiguar, o fizeram em sigilo. Esse incidente também faz pensar que talvez algumas lendas, como a cidade perdida de Atlântida, não fosse na verdade uma ilha, mas sim um objeto, como aquele avistado por Juan. A lenda de Atlântida conta que havia uma ilha onde uma sociedade humana extremamente avançada habitou, e por algum motivo esta ilha simplesmente afundou e desapareceu com a cidade e seus habitantes.
A localização desta ilha de Atlântida já foi descrita como sendo em vários lugares diferentes, mas um dos lugares mais atribuídos é justamente na região próxima à costa de Portugal e Espanha. A localização da cidade de Vigo, inclusive, que era próximo de onde o avião viu o objeto, é justamente logo acima da costa de Portugal, o que seria um dos locais que muitos sugerem como sendo a localização de Atlântida. Claro que não há nenhuma comprovação de que a ilha de Atlântida um dia existiu, mas é interessante pensarmos que talvez estas lendas tenham um fundo de verdade e talvez o que tenha inspirado elas tenham sido naves alienígenas gigantescas do tamanho de uma ilha, localizado no Oceano Atlântico. E talvez esta ilha, sendo ela realmente uma nave alienígena, não teria afundado, e sim se escondido ou simplesmente ido embora. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.